Oiê, Oi, meu amor, tudo bem? tudo, e você? Também, que bom te rever. Fazia tempo que a gente não fazia um bate-papo. Fazia, né? Eu também faz tempo que eu não faço uma live aqui, viu? Eu tava ouvindo você falar que fazia tempo, pra mim também. Pois Também tava é, mais quietinha aqui nos últimos dias. eu também, e fiquei um tempinho de férias, mas agora, nessa retomada, nesse começo do ano, surge esse assunto tão importante. Eu achei incrível a gente poder começar o ano falando sobre saúde mental. Não pensei numa pessoa melhor, Mari, do que você, para a gente falar sobre saúde mental na prática. E para quem não conhece a Mari, que eu acho meio difícil, né? A Mari esteve à frente do Bem-Estar, um programa muito importante da TV Globo, e é fundadora da SoulMe. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a SoulMe, que é uma empresa, um projeto que realmente tem esse propósito, né, de organizar, de trabalhar a saúde mental das pessoas, para que a gente tenha uma vida muito mais realizada, né, Mari? Conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiro, Bela, fico muito honrada com o teu convite, honrada também de você dizer isso, né? Que você não conseguiu pensar em uma pessoa melhor para falar sobre saúde mental. Eu aprendo muito todos os dias, né? E eu acho que eu tenho uma vivência um pouco parecida com a sua também, né? Que já tivemos Uhum. depressão, então acho que também essa experiência de quem estuda o assunto e já passou por isso ganha um outro lugar quando a gente fala sobre saúde mental, né? E foi justamente porque eu achava que a gente deveria falar mais sobre saúde mental e emocional Uhum. que eu decidi, entre outras razões, pedir demissão da Globo para fundar a SoulMe. E a Uhum. SoulMe, ela não é uma empresa que a gente fala que mais do que informar, a gente quer transformar a vida das pessoas com um conteúdo de saúde mental e emocional que funciona através de treinamentos que a gente dá nas corporações, de vivências que a gente oferece para as pessoas, para o público final, né, o chamado B2C. E a gente não acredita naquilo que eu chamo de fast food da saúde mental, sabe? Tipo, vai ali, faz Uhum. uma coisinha, acabou, beleza, resolveu, aprendi, né? Mindfulness e tô curada, nunca mais vou ter depressão na vida. A gente sabe na prática que não é assim, né? Então, Exatamente. a saúde mental é um long run, é uma maratona mesmo, né? A gente Uhum. precisa estar ali do nosso lado em cada quilômetro, em cada passo e de preferência com a ajuda de quem entende do assunto, né? Com apoio, criando essa rede de apoio. Porque se a gente não consegue essa rede de apoio, vai ter uma hora, e ainda mais nesse cenário de absolutas incertezas que a gente está vivendo, que vão pintar desafios que às vezes ficam grandes demais, né? E que se a gente Uhum. não tiver ali a quem recorrer, ou se a gente não tiver ferramentas e técnicas dentro da gente, a gente pode escorregar. E aí a gente pode ir sim para o fundo do poço. Você sabe, Bela, que ontem eu recebi uma mensagem que me tocou muito, e hoje, de novo, uma pessoa. Eu postei a mensagem sem identificar a pessoa, e uma outra pessoa me escreveu a mesma coisa, assim um profissional de saúde que me disse assim, eu não aguento mais, eu fui demitida da UTI, porque as pessoas não conseguiam, trabalhava na UTI, né? As pessoas não conseguiam entender que eu tinha depressão. Ela falou assim, eu queria que essa doença sangrasse para as Uhum. pessoas verem o que é. E eu Uhum. fiquei tão tocada com aquilo, porque eu acho que muitas pessoas passam pela depressão com esse olhar de julgamento externo, de que quem está do lado não consegue entender o que é a depressão. E que às vezes, né, as pessoas dão tanta atenção quando a gente se corta, sei lá, né, tipo, preparando a salada, cortei uma cenoura, cortei meu dedo e falo, nossa, você cortou seu dedo, não sei o que, tá Nossa, eu tudo fiquei bem. até arrepiada. É muito verdade isso que você está falando. As pessoas elas acham que é mimimi. Ah, imagina, levanta da cama e vai fazer alguma coisa, como se dependesse muito dessa pessoa que não tem as ferramentas necessárias para sair daquela situação. E, inclusive, está internamente, aí eu estou falando mesmo da química do corpo Uhum. absolutamente debilitada. Então, quando a gente sabe, imagina, né, nós mulheres, quando temos TPM, às vezes não conseguimos fazer determinadas ações naquele dia, né, não estamos tão bem, a gente não está no nosso melhor. Imagina a alteração química que uma depressão provoca, né? O doutor Daniel Barros, que era o psiquiatra, que é o consultor do bem-estar, que é meu amigo até hoje, assim, ele usa uma frase que eu acho muito boa, assim, a depressão é a doença do querer. A gente fica sem vontade, a gente não quer nada. Você quer encontrar seu melhor amigo? Não, não quero. Você quer encontrar a pessoa pela qual você está apaixonada? Não, não quero. Porque é tão, né, nos casos mais graves, ela afeta tanto essa nossa vontade interna que a gente não tem vontade de fazer nada, mesmo, né? A gente não consegue dar um passo.
Inclusive no yoga, né? Para quem não sabe, eu sou, além de advogada, eu sou professora de yoga. E o yoga entrou na minha vida porque eu tive uma depressão pós-parto muito forte. E eu estava fazendo um tratamento tradicional com um psiquiatra, tomando uma série de remédios, eu vi a minha vida piorar. Porque os efeitos colaterais são fortíssimos, então alinhava uma coisa e outra coisa desregulava, e eu já não me reconhecia mais, eu já não sabia quem eu era. A minha depressão passou também a ser muito pautada por isso, já não sabia mais quem eu era. Os remédios desregularam todo o meu corpo, então ganhei muito peso. E o meu psiquiatra falou: faça yoga. E eu comecei a fazer yoga e isso foi mudando a minha vida. Eu lembro que a cada prática eu saía muito mexida. Porque no yoga a gente chama a depressão de estado tamásico, um estado onde a gente não tem circulação energética, se a gente pensar sobre a perspectiva da anatomia sutil, né? Que a gente tem canais sutis, onde os nossos chakras ficam localizados na nossa coluna, e essa movimentação não acontece. E quando eu comecei a praticar, eu senti muito essa mudança. Então, tinha dias que eu saía chorando de uma prática super sutil, uma prática simples. Tinha dias que eu saía super acelerada. Realmente era a movimentação energética acontecendo e o yoga me curou. Aos poucos eu fui parando de tomar os remédios e entrei nas formações de yoga. Então, eu acho que esse é um passo muito importante para a gente observar, né? Claro que a ciência está aí para nos trazer soluções, às vezes medicamentosas quando é necessário, mas existem outras ferramentas que às vezes são muito mais simples do que a gente pode imaginar e que fazem uma verdadeira transformação na vida de uma pessoa. Eu sei que você pratica também, né, Mari? Eu pratico, na verdade eu estou meio parada agora do yoga, mas eu faço as minhas movimentações aqui em casa. Eu estou muito adepta do Tai Chi agora. Eu adoro Tai Chi, é muito lindo. Uma prática muito linda. Tem muitas coisas em comum com a yoga, né? E isso é muito bonito, assim. Mas eu acho que o que você tocou num ponto, né, Bela, que eu acho absolutamente fundamental. A gente fala assim, bom, mas tá bom, esse conceito abstrato da energia, né? Vocês vão movimentar a energia, porque a gente fica sentindo mesmo na depressão uma estagnação da energia. Ao Uhum. mesmo tempo, por exemplo, quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente sente que a gente tem energia demais, colocada num lugar que está fora do nosso controle, né? Ou seja, Sim. tudo, toda a nossa preocupação, toda a nossa energia, ela está voltada para um futuro que a gente não consegue ter controle. E aquilo tira a gente também do momento presente e deixa a gente sem energia para executar tarefas simples que a gente precisa resolver. Então, a procrastinação é algo muito comum em quem tem ansiedade grave, né? Mas aí você fala assim, mas você está falando de energia, um conceito abstrato. Mas é o que você falou, né? Aí, quando a gente consegue movimentar a energia, seja numa prática de tai chi, seja numa prática de yoga, seja numa prática de suar, de correr, seja numa prática de meditação, seja num boxe, em qualquer coisa que a gente faça, a Uhum. gente está realmente dando a oportunidade para o corpo de se curar, né? E o movimento tem o movimento pode funcionar como essa pílula mágica, né? Não estou dizendo que ele vai sempre substituir, ser capaz de substituir, por exemplo, a medicação nos casos mais graves. Mas há Uhum. muitos estudos que mostram que o movimento, né, a prática constante de exercícios, pode ser, sim, uma das ferramentas fundamentais para a saída de um quadro de depressão. Até porque, quimicamente, ela libera no nosso organismo neurotransmissores, que são neurotransmissores de prazer e satisfação, né, de Isso. endorfina, dopamina, serotonina, que a gente fica sem quando a gente está deprimido. Então, a atividade física começa a liberar tudo isso no nosso corpo e como que a gente vê que essa energia está se movimentando? Como você falou, a gente chora, às vezes a gente fica mais para baixo, às vezes a gente fica mais acelerado, às vezes a gente sente suor, às vezes a gente sente o corpo esquentar. É assim, é simples assim, né? Não precisa ver uma luz, né? Não precisa sentir essa conexão com o divino. Claro que algumas pessoas, nas práticas mais avançadas, vão sentir tudo isso, e que bom. Mas quem está Uhum. começando não precisa ficar querendo só isso, né? Pode observar as pequenas transformações. Exato, até porque o yoga é sobre estado de presença, né? Não é sobre uma competição egóica que às vezes as pessoas instauram dentro dos estúdios, né? Que estica o tapetinho e fica olhando o que que a pessoa do lado está fazendo para tentar fazer igual, porque quer ser melhor, porque quer sentar na frente para parecer mais. Eu vejo muito isso. E essa não é uma realidade. Você pode praticar yoga, como a gente mencionou aqui, só meditando, né? A primeira postura do yoga é sentar para meditar. Então, existem várias formas. Em cada momento da nossa vida, a gente encontra uma forma ideal de praticar. Então, no momento em que você está num estado de menos circulação energética, uma prática com mais movimento, como, por exemplo, eu fiz hoje, porque eu voltei de viagem ontem, cheguei tarde, aí aquele estado, né, de muito conteúdo
abstrato na cabeça, mais aérea, sabe? Hoje eu acordei fazendo, falei, não, vou fazer uma prática, vou suar um pouquinho, fiz uma prática rápida, mas já me senti totalmente diferente. E o yoga, ele é muito pautado pela respiração. E a respiração, ela controla o nosso sistema nervoso central. Então, é importante que as pessoas também tenham esse conhecimento, né? Muitas vezes a gente passa um dia super estressada e aí, quando a gente vai reparar, ao final do dia, tá com a respiração super acelerada, o ombro travado. Então, primeiro passo, respirar com consciência, uma respiração lenta, regular e profunda, regula nosso sistema nervoso central. E com isso a gente se torna mais relaxados, menos ansiosos. Então, também deixo essa dica prática para quem quer começar, né, a ter uma consciência sobre o corpo físico, mental, emocional e espiritual. É a respiração. Ô, Bela, essa coisa da respiração, né? Ela é, na verdade, a ponte que a gente pode acessar a qualquer momento para a gente chegar até a gente. Porque no meio dessa correria toda que a gente vive, a gente se desconecta da gente numa facilidade assim, né? O que você falou, putz, fiz uma viagem, cheguei tarde, né? O seu voo atrasou. E aí a chance de você se desconectar de você mesma nessa hora, de você ficar presa nesses infortúnios que todo mundo está sujeito todos os dias, é imenso, né? Mas peraí, como é que tá a Bela? Respira, né? É um momento de voltar para si, de entrar nesse contato. Eu me lembro muito quando falo de respiração, de um livro que eu li chamado Think Like a Monk, Pense Igual um Monge. Esse livro foi escrito pelo Jay Shetty, que está aqui no Instagram. É um cara que eu adoro, assim, que eu acho que tem, né, uma forma de explicar as coisas maravilhosa. E ele é formado em administração de empresas na Universidade de Oxford, em Londres, e decidiu, porque estava absolutamente perdido, aquela história, não encontrou o propósito, decidiu trancar a faculdade e ir estudar, né, num monastério na Índia. E quando ele chegou lá, ele viu um grupo de pequenos monges de 5, 6 anos tendo aula com um monge um pouquinho maior, de 10, 11 anos. E aí ele achou aquilo curioso e falou assim, mas o que você está ensinando aí? E aí o pequeno monge virou para ele e falou assim, o que você aprende, né, quando você tinha essa idade lá na Inglaterra, 5, 6 anos, o que vocês aprendiam? E aí ele falou, não sei, a gente aprendia a escrever, né, as letras, os números, a gente estava começando. Aí o pequeno monge virou e falou assim, pois aqui a gente aprende a respirar. E o Jay Shetty falou, respirar? Ele falou, porque a respiração é a única ferramenta que está com você do momento em que você nasce até o seu último suspiro. E se você aprender a respirar, você aprende a navegar a sua vida. Você aprende a controlar a sua ansiedade, você aprende que você tem escolha, porque na respiração você consegue fazer uma pausa para fazer uma escolha mais consciente. Você aprende a entrar em contato com as suas emoções e com certeza você vai ser mais feliz. Então, eu acho que também não é, né? Às vezes a gente fala, mas quais são as técnicas, né? Yoga traz muito a história dos pranayamas e várias técnicas de respiração muito interessantes, né? Às vezes para equilibrar energias, né? Feminina, masculina. Sim. Mas tem, assim, basta você prestar atenção na sua respiração. Não precisa fazer nada, né? É prestar atenção. Outro dia eu vi uma entrevista do Murilo Gun, que eu acho que é um cara que está traduzindo muito bem alguns conceitos. E ele falou assim, não tem um quadradinho de 8 no funk? Tem um quadradinho que é muito simples de fazer na respiração. Então ele ensinou, inspira em 4 tempos, segura 4 tempos, aí solta o ar em 4 tempos e segura mais 4 no vazio. Perfeito. Então assim, aplica o quadradinho de 8 no do funk na respiração. Faz isso uma vez no seu dia, entre as reuniões, entre uma atividade e outra, que já começa a mudar. Às vezes pode ser difícil, né? Segurar, contar, enfim, respirar. Sim. Mas só de você tentar, você já vai estar mudando alguma coisa na sua percepção de você mesmo. Que eu acho que isso é absolutamente fundamental. Eu sempre falo, né, para as pessoas, existe uma frase famosa aí no meio do yoga, que é o seguinte, a nossa mente, ela controla o nosso corpo, mas a nossa respiração, ela controla a nossa mente. Então, quando a gente respira dessa forma como você sugeriu, né, a partir da base da nossa barriga, né, parar de respirar tanto pelo peito, mas da base da barriga, 4 tempos, retém, solta e segura no vazio, pode ser 4, 4, 4, aumentar um pouquinho, se a pessoa já tem um pouco mais de... ela consegue fazer uma respiração mais longa, a gente sente claramente esses benefícios. A gente percebe que o nosso pensamento fica mais controlado e os nossos sentidos também.
Então, basicamente, a gente não pode parar de treinar e de observar a forma como a gente respira. E tem vários estudos científicos, tá, pessoal? Sobre relacionando respiração e nosso sistema nervoso central, simpático, parasimpático. Então, realmente, eu acho que é uma forma da gente trabalhar a saúde mental na prática muito efetiva. E Mari, queria muito que você contasse para a gente um pouco sobre os seus projetos na Soumi Você e na falou. Unbox. Então, eu queria muito falar do unboxing, porque eu acho que tem a ver até com esse papo que a gente está tendo aqui, né? A gente vai discutir um livro nessa jornada do unboxing chamado Caminho Quádruplo. O Caminho Quádruplo, ele foi escrito pela Ângeles Arrien, que é uma antropóloga fantástica, uma mulher à frente do tempo, assim, ela já é falecida, mas ela estudou povos nativos para chegar a conceitos básicos de história sobre 4 arquétipos. Né? O que são arquétipos? São forças mitológicas, né, ancestrais, que estão dentro de cada um de nós, né, e que a gente pode criar caminhos para acessar essas forças. Os 4 arquétipos que a Ângeles discute nesse livro são o do sábio, o do guerreiro, o do curador e o do visionário. Né? Então, o visionário é aquele que é capaz mesmo de tomar decisão para onde ele tem que ir, né? Consegue enxergar com clareza os cenários. O sábio é aquele cara que fica observando para depois tomar essa decisão, né? Aquele cara que tem no silêncio uma ferramenta muito importante, que sabe que não precisa dar opinião sobre tudo, né? É o lugar do observador, daquele que faz da experiência a sua lição de casa, e não que precisa ficar necessariamente estudando. O guerreiro, eu acho que muitas mulheres, né, da nossa geração estão muito familiarizadas. Eu acho que você travou para mim, mas acho que tá rolando, né? O guerreiro... Voltou. O guerreiro, eu acho que muitas mulheres da nossa geração estão familiarizadas com o arquétipo do guerreiro, porque o guerreiro é aquele que vai atrás, que luta, né, que defende os outros, que briga, que abre espaço, que abre caminhos para as novas gerações. Né? E o curador é justamente, né, eu acho que uma energia muito ligada também ao feminino, né, desse lugar do acolhimento, que eu acho que cada vez mais a gente precisa dar a si mesmo, né, e também a partir do momento que a gente dá a si mesmo, a gente consegue ofertar para o outro, mas que está muito ligado a essa história de seguir seu coração, né, da coerência cardíaca. E você falou dos estudos de respiração, a coerência cardíaca tem muito a ver com o controle que a gente faz, né, ou a percepção que a gente faz da nossa respiração. E a Ângeles Arrien, nesse livro, traz um conceito sobre disciplina, que eu achei, assim, um primor. Porque a gente está acostumado com a palavra disciplina, e para a gente disciplina é algo ruim, negativo, que tem sempre, né, uma conotação meio, putz, mas eu vou ter que ir lá todo dia fazer a mesma coisa. E ela diz que a palavra disciplina para os povos nativos, ela vem de ser discípulo de você mesmo. Então nesse exercício diário de se auto-perceber, eu me disciplino para fazer aquilo que me faz bem. Olha que lindo e que poderoso isso. É muito profundo isso, porque a gente se perde em muitos prazeres, né? Nossa mente, ela fica o tempo todo tentando satisfazer os nossos desejos mais hedonistas. E a gente se perde dos nossos objetivos. Então faz todo sentido. É você fiel àquilo que você é e gostaria de se tornar. Total, assim, né? E só que para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso me observar, né? Eu preciso, inclusive, abrir espaço para que eu possa me observar. Então, assim, pensando em tudo isso, né? Esse ano a gente construiu uma trilha na Soumi, que a gente vai ter um retiro agora, chamado Pausa para Si, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, que vai ser bem pertinho aqui de São Paulo, em São Roque, 50 minutos de São Paulo. Só tem mais 3 vagas para esse retiro, depois eu até vou postar aqui nos stories para quem quiser. E depois a gente vai ter um retiro urbano para falar um pouquinho desses conceitos do unboxing, que vai ser no dia 12 de março, ou seja, um mês depois, que vai ser 3 horas só para a gente se conhecer e trocar aqui, mas uma manhã de sábado gostoso em São Paulo, para a gente poder falar um pouco disso. E no dia 16 de março a gente começa efetivamente a turma do novo unboxing, que vai até junho, onde a gente vai ter a oportunidade de explorar profundamente
cada um desses arquétipos em 2 encontros. Então, são 8 encontros ao todo. A gente vai ter exercícios para explorar cada um desses arquétipos. 2 encontros de 2 horas, que são a cada 15 dias, nas quartas-feiras. Então, isso é a nossa... meses, essa experiência. E a experiência dura 3 meses. Dura 4 meses. Dura de março, abril, maio e junho. Né? Nossa, que legal. Bem profundo. É profundo e é muito gostoso fazer um unboxing desse jeito, porque o que acontece é que tem vai se formando um grupo que fica muito coeso, né? A gente está fazendo isso desde o começo do ano passado desse jeito. E o que aconteceu com o grupo, a gente até postou essa semana nas redes sociais, os participantes, a Sheilinha está aqui falando, unboxing é vida. Ela está com a gente desde os primeiros unboxings, quando a gente fazia ainda presencialmente no Espaço Natividade em São Paulo. A Lídia também está aqui, ó, a jornada do unboxing é transformadora. Eu fiz a formação de yoga lá no Natividade também. Ah, que legal, que legal. Muito bacana. O espaço é demais, né? E a Lígia, dona da Natividade, sou muito fã daquele lugar, assim, muito. Muito. Então, o que acontece, a gente até postou essa semana nas redes, o grupo, né, ele fica de um jeito muito coeso e uma pessoa, quando a gente faz o exercício, então só para explicar um pouquinho o que acontece, então vamos supor que eu traga um dos arquétipos para aquela aula. Bom, então tá. Então a gente está falando aqui do arquétipo do curador. Então uma das coisas, por exemplo, que a gente fala no arquétipo do curador é de que o coração tem que estar límpido. Como é que a gente sabe se o coração está límpido? Quando o coração está límpido, a gente não tem dúvida sobre as escolhas que a gente toma. A gente não tem dúvida sobre os lugares que a gente vai. A gente não tem dúvida sobre as pessoas com as quais a gente se relaciona. Se o seu coração está turvo, você começa a falar, putz, mas será que eu devo ir nesse jantar com as minhas amigas? Será que eu aceito ou não aceito essa proposta de trabalho? Será que eu topo dar essa palestra para essa empresa? Ou será que eu me recolho das redes sociais? Então isso é um coração turvo, que ainda não te deu a clareza necessária para tomar das decisões. Então tá, falei aqui sobre coração turvo. Os participantes do unboxing se reúnem nas turmas, né, em grupos. Primeiro eles escrevem quais são as situações da sua vida que você identifica que o seu coração não está completamente límpido, que você tem dificuldade de tomada de decisão. Putz, eu tenho dificuldade de tomada de decisão no meu trabalho, tenho dificuldade de tomada de decisão sobre, por exemplo, a escola que eu vou colocar os meus filhos. Então tá, aí você vai para o grupo e você vai trazer isso. E o grupo te ajuda a entender por que você ainda não tem a clareza sobre aquela decisão. Através de perguntas prontas e pré-moldadas, assim, que são aspectos dos exercícios que a gente vai trazendo. Então, quando eu reflito, né, primeiro individualmente, depois num grupo onde eu tenho que me colocar para falar sobre os aspectos que aquilo ainda está me trazendo de insegurança, eu vou processando aquela informação dentro de mim. E depois a gente volta no grupo maior para rediscutir tudo aquilo. Tá, o que mais te chamou a atenção desse exercício? Você não precisa se expor no grupo grande, se você não quiser. E nem no grupo pequeno. Mas à medida que as pessoas vão falando, vai formando uma sinergia muito legal. E ao ouvir o outro, a gente aprende muito sobre si mesmo também. Então, o que vai acontecendo é esse processo de elaboração interna, de escuta, de empatia, de processamento e depois de uma compaixão que vai surgindo ali com você, porque você percebe também que tem várias pessoas que estão na mesma, entendeu? Que estão ali vivendo as mesmas situações que você, que também não tem clareza. E isso é muito reconfortante. Então, o unboxing, eu acho que assim, eu fiz o unboxing em 2018, ele começou, porque a gente só ensina aquilo que a gente mais precisa aprender. Eu estava precisando chegar a uma conclusão de quem eu era, né? Quem era a Mariana Ferrão, que estava querendo sair da Globo naquela época? O que eu ia, né? Quem que eu ia ser depois que eu perdesse meu crachá, que eu perdesse a minha identidade de apresentadora, né? Havia uma construção toda feita ali que ruiu na hora que eu pedi demissão. Então eu estava muito nessa jornada também de autodescoberta e ainda tô. Né? Porque eu acho que ela não termina nunca. Então o unboxing para mim é algo que assim, ele sai de um lugar meu que também quer aprender, e eu acho que isso é algo que fica muito claro para as pessoas que participam da jornada, que a gente estamos junto, entendeu? Não é que eu tô ali para facilitar um negócio, mas também tô entrando nesse caminho junto. Então é muito gostoso para mim. Se eu pudesse fazer alguma coisa só na minha vida, eu só faria o unboxing. É muito gostoso, né? Eu adoro facilitar esse tipo de processo e ver as conclusões que as pessoas vão chegando, né, durante o processo, que é um processo, como você falou, de elaboração. A gente só consegue sair de uma situação que está escondida no inconsciente ou de uma situação traumática se a gente dá esse primeiro passo, que é elaborar o processo, né?
É Total. entender, ter clareza, compreender quais são as significantes que nos trouxeram até aquele comportamento ou até aquele tipo de conclusão, de pensamento, e a gente vai mudando, né? Vai ressignificando e vai dando novos passos na vida. Inclusive, Mari, eu acredito que você estava falando do coração límpido, né? Sair da Globo, né? Um lugar onde muita gente gostaria de estar, ocupando um espaço de grande visibilidade, um programa super importante como o que você teve. Só poderia mesmo chegar a essa conclusão de sair se você tivesse plena certeza. Então, eu imagino que você ficou com essa dúvida também por um tempo, tentando elaborar e compreendendo o seu propósito, o que você poderia oferecer para as pessoas. E é curioso porque o programa era sobre bem-estar também, né? Total, não, foram, acho que, eu diria no mínimo, assim, uns 2 anos e meio dessa dúvida, desse lugar, né, que as pessoas falam assim, você é louca, você saiu da Globo, né, mas 2 anos e meio que eu fui sentindo a Globo saindo de mim. E foi um Uhum. processo lento, mas que eu fui percebendo, porque eu sou muito CDF. Então, assim, quando eu trabalho com alguma coisa, eu me entrego de cabeça, de corpo e alma, eu mergulho naquilo que eu estou fazendo. Então, às vezes, o que eu sentia, por exemplo, na primeira licença maternidade do Miguel, eu fiquei em casa colecionando sugestões de pauta para a Globo. Sabe? Então eu olhava uma coisa e falava, nossa, isso pode ser pauta para o bem-estar, isso aqui, tá, tá, tá. Quando eu estava na segunda licença maternidade, aí já em 2017, quando eu tive o João, 2016, 2017, é, eu olhava e falava, cara, eu não tô querendo é, trazer nenhuma sugestão de pauta para o programa. Eu tô querendo investigar algo que faz muito sentido para mim. E foi quando eu voltei para meditação, que eu pratico desde os 12 anos de idade, por uma Nossa, eu não sabia. grande essa história da meditação, ela apareceu na minha vida como um grande presente, na verdade, porque eu já contei algumas vezes, mas só para resumir, eu era amiga do dono de um sebo que ficava na esquina da minha casa. E por que eu era amiga dele? Porque eu ia lá todas as tardes para discutir com ele literatura. Eu sou apaixonada por Clarice Lispector, Manuel de Barros, Fernando Pessoa, né? Eu gosto muito de ler Guimarães Rosa. E a gente Eu amo também. discutia. É muito gostoso, né? E aí, um belo dia, esse cara virou para mim, eu tinha 12 anos, ele me entrega um livro e falou, Mari, esse livro aqui é a sua cara. Eu olhei e levei um susto, porque, na verdade, era um livro chamado Visualização Criativa, de uma Uhum. autora que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Shakti Gawain, o livro até tá aqui do lado. Esse aqui é o livro, ó, Deixa eu ver. Visualização Criativa. Nossa, eu vou até Shakti Gawain. anotar. Eu não conhecia nem, não conseguia nem pronunciar o nome da Shakti Gawain naquela época, com 12 anos, né? Tem uma mandala aqui, talvez a gente possa encarar isso, né, como uma mandala, uma representação de um chakra. Não tinha nunca ouvido falar no que era mandala, no que era chakra, nada disso. Mas, obviamente, eu fiquei muito curiosa, porque que ele achava que esse livro aqui era a minha cara. Então, eu fui para casa e comecei a ler o livro e comecei a fazer os exercícios do livro. Coloquei meu CD da Enya, né, no Microsystem, e eu só percebi que eu tinha ficado mais tempo fazendo aquele exercício que ele tinha me proposto quando o Microsystem deu aquele play, assim, aquele REC que volta, né? Quando você aperta e depois acabou o CD, ele pulava a tecla para cima, né? Coisas Eu antigas. E aí eu falei, nossa, caramba, será que é isso que as pessoas chamam de estado alfa? Porque eu tinha visto, assim, né, umas luzes dentro de mim, tinha entrado num profundo estado de relaxamento, algo que foi absolutamente delicioso. E eu falei, eu quero repetir, eu quero fazer de novo isso, caramba, eu quero fazer de novo. E aí eu comecei a tentar controlar aquilo para entrar de novo naquele estado. E foi aí que eu comecei a descobrir que a meditação profunda não tem nada a ver com a nossa vontade absurda de querer controlar tudo. Ela Não. tem a ver com a entrega, né? Com a nossa capacidade de se render, de entregar-se, né? Mas eu demorei um tempão para conseguir entender isso, assim, claro, né? Ainda criança e sem toda a parte científica e de estudo mais técnico da meditação. Então, o que aconteceu é que eu usei esse livro durante boa parte da minha vida, e Uhum. esse livro ele é muito ligado à conquista de metas, então ela parte do princípio, que eu acredito muito, né, de que o universo é abundante, está tudo aí, basta você abrir o canal e se conectar com essa abundância do universo, e também Uhum. você, de fato, manifestar aquilo que você quer, né? Você ter clareza daquilo que você quer e visualizar, né? Então, tem alguns exercícios, assim, que são muito simples desse livro, que a gente até brincava quando a gente era adolescente, porque a gente fazia, eu e minhas amigas antes da balada, não,
Então vamos fazer o exercício da bolha cor-de-rosa. O exercício da bolha cor-de-rosa consiste basicamente em você imaginar aquilo que você quer, com todos os detalhes, textura, cor, sabor, cheiro. E aí você coloca numa bolha cor-de-rosa e lança essa bolha cor-de-rosa para o universo. E teve uma vez, antes das baladas, cada menina queria ficar com cara, né? E a gente pôs cada um dos nossos crushes dentro da bolha cor-de-rosa, antes de ir pra balada. E aí, no final da balada, todo mundo ficou com quem queria. Então, essa história virou piada interna, assim, vamos fazer o exercício da bolha cor-de-rosa, vamos fazer o exercício da bolha cor-de-rosa. Então, mas, na verdade, a meditação na minha vida, ela sempre teve nesse lugar do atingir a meta, sabe? Do vamos lá, vamos entrar nesse lugar de atingir a meta. Até que, quando eu fiquei na segunda gravidez, no parto do João, me preparando de um outro lugar para o parto, de um lugar muito mais feminino, eu diria, né? Muito mais nesse sentir do processo de transformação de dentro para fora, eu comecei a entender que a meditação, ela era uma ferramenta de conexão com seja lá o que estiver dentro da gente. E aí não é o desejo de chegar a algum lugar, é o que já está aqui, né? É o que já está, é o que já né? É a tristeza, é a frustração, é a ansiedade, é a alegria, é a empolgação, pode ser o que for, mas ela traz você para você. E a partir daí, eu conheci uma pessoa que foi absolutamente fundamental na minha caminhada da meditação, através do meu pai, que é professor de pós-graduação, e na época ele estava dando aula na GV, na área de saúde, e ele falou assim, Mari, a Elisa Cosassa é uma pessoa que eu acho que você deveria conhecer. E a Elisa, ela é ainda pesquisadora do Instituto do Cérebro, do Hospital Albert Einstein, uma profunda conhecedora de meditação, e ela me trouxe um olhar não só sobre o que ela sabia, mas ela falava assim para mim, Mari, pesquisa esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Então eu passei a licença maternidade do João, né, estudando Richard Davidson, Jon Kabat-Zinn, Alan Wallace, Daniel Goleman, então lendo os caras, que são os caras que constituem a base mesmo, mais teórica, do quanto a ciência já conseguiu provar que a meditação funciona para depressão, pressão arterial, controle de diabetes, controle de ansiedade, foco, concentração. Mas tem algo que eu acho absolutamente fundamental, que inclusive está no livro chamado Ciência da Meditação, do Richard Davidson com o Daniel Goleman, que é o maior compêndio de estudos sobre meditação já feito, que ele fala assim, por mais que a gente saiba que a meditação serve para tudo isso, a gente nunca pode perder de vista o verdadeiro propósito da meditação, que é melhorar a nossa natureza. Perfeito, porque senão fica mecânico. Fica mecânico, fica de novo para atingir a meta. Então eu quero aumentar a produtividade, eu quero ter mais criatividade, eu quero ter mais foco, eu quero controlar minha ansiedade. Não, mas e você? Você quer ser uma pessoa melhor? Você quer olhar para o mundo com mais empatia? Você quer ser capaz de ouvir a dor do outro e sentir de fato que você também não vai ficar bem enquanto alguém não estiver bem nesse mundo? É para isso que serve a meditação. O resto é muito importante, mas são consequências desse autoestudo, né? E a meditação é o autoestudo, que é quando você silencia o que está dentro, você consegue entender, como você falou, aonde que o bicho está pegando, o que está vindo à sua mente de forma recorrente, por que isso está surgindo na sua mente, quais são as emoções que estão transitando dentro de você. Tem um livro que eu gosto muito, que fica até no meu altar, que é a Autobiografia de um Yogi, do Yogananda. E ele tem uma passagem que narra essa experiência que você contou da sua primeira meditação, né? De ver aquelas luzes, né? No processo meditativo, ele fala que, eu não me lembro se era um discípulo dele ou algum personagem do livro, tinha acessado, né, todo esse conteúdo, e depois ele passava a vida procurando repetir aquilo e não conseguia mais alcançar, porque fica num estado automático. Né? Então não existe uma conexão verdadeira. Eu mesma já vivi isso, de ter nas minhas primeiras meditações assim profundas conexões espirituais e ver muita coisa, luzes, e depois ficar tentando alcançar e ter dificuldade de retomar, porque fica muito mental, né? E a meditação é um processo onde a gente não adentra nos pensamentos, né? Eles surgem, a gente não vai parar de pensar, como as pessoas pensam, nossa, mas como eu vou parar de pensar? Eu sou muito ansiosa, ansioso.
Não, você simplesmente vai ver as coisas passando pela sua mente e você não vai se aprofundar nelas. E com isso tudo Exato. vai acontecendo. E acho que a gente é muito fácil, né, Bela, a gente se viciar no extraordinário. Sim. Né? E hoje, né, com esse boom que a gente está vendo aí dos psicodélicos, né, e de rituais de ayahuasca, e seja lá do que mais for, né, tem muita gente que fica não estou falando, eu não sou contra isso, tá? Mas eu só Mas acho, é uma banalização de tudo isso tem acontecido. Isso é um eu acho fato. que cada experiência dessa traz tanto conteúdo que se a gente não se deparar com aquele conteúdo, a gente precisa, né, primeiro processar tudo aquilo. Bom, o que que veio? Né? Então tá bom, você já Exato. resolveu tudo que veio naquela tua É. primeiro contato com qualquer uma dessas medicinas, aí tudo Uhum. bem, vai pro próximo, né? Faz o Claro, tem que aprofundamento. elaborar tudo que aconteceu naquilo. Vem muita coisa à tona, né? A gente acessa um conteúdo inconsciente e simplesmente vai dando novos passos sem conseguir compreender. É complicado. É um passo a passo mesmo, né? É muito a prática diária, é muito esse lugar da disciplina nesse sentido da autoobservação e de uma Uhum. sinceridade com você mesmo. Cara, eu não tô conseguindo ainda perdoar aquela pessoa. Uhum. Ó, tá Sim. bom. Primeiro passo é reconhecer, não conseguiu. Por quê? Onde tá pegando ainda? Ah, Uhum. nossa, mas o que ela fez foi imperdoável. Por que imperdoável? É uma Né? sequência E de aí, perguntas. É. e aí você vai seguindo nessa pergunta. Não, porque, pô, eu confiei e traiu. E por que que traiu? Né? E daí você vai indo, vai indo, vai indo. Claro, você vai chegar em alguns lugares que são muito desconfortáveis. Muito Uhum. desconfortáveis. O que que você faz nessa hora, né? De um desconforto tremendo, de uma tristeza, de um medo, de uma frustração. Eu gosto de uma frase que está no último. Peraí, tem um intruso aqui. Oh, meu Deus, que lindo! Já está quase acabando, falta 20 minutos. Pode ir É, comendo se você quiser, tá na hora do almoço. os meus pequenos também estão aqui, tá uma gritaria aqui, não sei se vocês estão escutando, mas Não, é férias, né, gente? Bem-vindo à rotina materna. exatamente. Aulas vão, graças a Deus, semana que vem começa, né? Nossa. Recomeça. Mas tem uma frase do último livro que a gente estudou no Unboxing Me, que foi o Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron. Pema é Uhum. uma monja budista, né? E ela conta no livro uma conversa que ela teve com um mestre Zen. E ela pergunta assim para o mestre: Mestre, como é o seu relacionamento com o medo? E o mestre diz assim: Eu concordo, eu concordo. E esse é um lugar muito poderoso. Se você entra na sua pior tristeza, na sua pior inveja, na sua pior raiva, no seu pior medo, e você apenas concorda com aquilo, é uma abertura tão grande que você traz para você, Uhum. que ali você começa a se acolher, ali começa a transformação. Mas primeiro você tem que entrar em contato e daí concordar com aquilo. Tem que entender, né? Tem que entender, Integrar. não, tem que sentir que você está sentindo aquilo. E tem que Uhum. estar tudo bem. Eu tô sentindo agora uma baita de uma raiva. Ok, sente, concorda com essa raiva, Uhum. né? Eu Porque concordo. senão, se você ficar lutando com aquilo, aquilo fica ali, né? Fica numa camada aqui que não te deixa tomar nenhuma outra decisão sem que você seja influenciado por aquilo. Porque aquilo não vai sair do seu campo enquanto você não conseguir transformar. E aí tem muito de alquimia interna que eu acho que a meditação também é capaz de fazer, a yoga é capaz de fazer, o tai chi é capaz de fazer, né? Todas essas práticas milenares, elas têm muito fundamento na alquimia também, né? Sim, A gente não pode completamente. esquecer disso, né? Só que onde é que está a solução? E a alquimia fala, né? Diz da solução como um lugar que a gente vai misturar. A gente vai fazer uma solução, sabe? Misturar água com açúcar para ficar mais calmo. É isso que a gente faz. Dentro da gente mesmo, a gente mistura aquela raiva com o que a gente tem de compaixão, com o que a gente tem de calma, com o que a gente tem de serenidade, com o que a gente tem de tranquilidade. É dentro da gente que acontece essa solução. A gente dissolve para solucionar. Nossa, Só muito que bonito isso que você falou. Essa integração, né, de partes nossas que às vezes é bem cômodo olhar, mas se a gente não olha, a gente não tem o protagonismo necessário para conseguir transmutar. A gente muitas exatamente. vezes fica reforçando uma vitimização, se revitimizando, quando a gente pode assumir o protagonismo da nossa vida em alguns momentos estratégicos para fazer um turning point, né? É uma chave Totalmente. interna que a gente às É. vezes vira e consegue mudar tudo. Mas tem que ter Ô, disposição. Bela,
tem que ter disposição e tem que ter coragem, né? Eu, assim, trazendo o Thich Nhat Hanh, que faleceu na semana passada, né? Acho que era um grande mestre que ainda estava vivo entre nós e que ensinou pra gente, né? Que o próximo Buda está dentro de cada um de nós, né? Eu acho que essa é a grande mensagem que ele trazia, assim, não fica buscando um guru, né? O que você está buscando já está dentro de você. E eu acho que é por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade de achar, né? A gente fica buscando fora, 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 fora e esquece que já está lá dentro. E, né, a gente tem uma história, né, que dizem que esconderam tão bem o segredo no lugar que a gente achava que a gente não, que achavam que a gente não quer encontrar. Onde é esse lugar? Dentro de você, né? E ele tem um livro, né, que tem vários livros, o Arte de Relaxar, que eu acho que o relaxamento é uma ferramenta absolutamente poderosa. Ele conta uma coisa muito simples sobre o medo que a gente sente de meditar. E ele fala, por que a gente tem tanto medo de meditar? Porque o primeiro medo é que a gente vai parar. Quando a gente decide que a gente vai meditar, a gente está decidindo conscientemente fazer uma pausa. E fazer essa pausa significa admitir para si mesmo que aquele ritmo que você criou na sua vida, o da correria, o do qual atrás do outro, o de levar e trazer as crianças de um lado para o outro na escola, o de trazer 500 mil coisas de resolver o WhatsApp, e-mail, Zoom e etc e tal, e lives e bababá. Você está admitindo que aquele ritmo não é o seu. E quando você admite que aquele ritmo não é o seu e para, vem um abismo. Vem quase como, meu Deus, e agora esse tempo tá vazio, ele não tá preenchido com nada, o que eu vou fazer aqui? Então, vem um desespero, né? A gente tá preenchendo a nossa vida com um monte de coisa que não faz sentido, mas a gente ocupa ela, ocupa, até não sobrar nenhum espaço. Aí não entra em contato com o que tem que entrar para liberar, para não deixar que traumas, dores acabem tomando o lugar de dirigir a nossa vida sem que a gente saiba, porque a gente não tá entrando em contato com isso. Então, Exatamente. eu acho que quando a gente se ocupa com 500 coisas, a gente está num estado de gozo. Porque ficar em falta, ficar em silêncio, incomoda. Né? Tem que se admitir que conteúdos, muitas vezes indesejados, vão emergir desse lugar. E a gente vive em fuga. Né? Somos uma sociedade constituída pelo hedonismo, pela busca do prazer o tempo todo. E essa ocupação acaba proporcionando isso. Quantas pessoas não têm prazer em falar isso? Nossa, não tenho tempo para nada, tô ferrada, a gente já acorda no celular. E se sentem felizes, né? Satisfeitos por falar que estão à beira de um burnout. Exato. Não, e felizes e envaidecidos, né? Eu acho que mais do que felizes, eles ficam envaidecidos. Eu me lembro de uma reunião que eu fiz num evento, uma reunião não, um encontro num evento de uma grande revista aqui de São Paulo, que eu tinha sido convidada para ser jurada de um prêmio de bem-estar que eles estavam dando lá. E aí eles me chamaram. Aí estava o chefe dessa revista. E ele estava numa rodinha, todo mundo ali, relaxado, bebendo, tal, não sei o que, uma tacinha de vinho na mão. E o cara virava e falava, não, porque eu não tiro férias há 3 anos, porque não sei o quê, porque aqui essa revista é muito foda, vou lidar com tudo isso. E eu não resisti, Bela. Eu olhei para ele e falei assim, você acha bonito falar isso? Porque parece que você acha. E aí o cara me olhou assim, tipo, ficou daquele clima, meu Deus, né? Mas eu acho que as pessoas têm que refletir sobre isso. Porque é isso, assim, qual é a beleza de dizer que você não tira férias há 3 anos? Eu sinto muito, assim, eu sempre digo para minha equipe, não me peçam para trabalhar nas férias das crianças, eu não vou. Então, assim, vamos se virar. Exato. Vamos se virar. A gente vai ter que fazer o trabalho de um ano. Eu acho que o Jorge Paulo Lemann fala isso. Ele fala assim, uma frase que eu acho muito legal. Me peça para fazer o trabalho de 1 ano em 9 meses, mas não me peça para fazer em 12. Porque 3 meses eu preciso de folga para mim. Que bom, que maravilhoso. Vamos. A gente não precisa, óbvio, de 3 meses de folga, mas a gente precisa de pausa todos os dias. E como a gente se sente culpada, né, estando em pausa. E eu percebo muito isso. Eu tô falando com vocês sobre esse assunto, mas eu sei que é um ponto negativo meu, porque eu sou muito workaholic. Eu fui criada assim, com meu pai trabalhando sábado e domingo, então cresci desse jeito, é o meu padrão. E quando eu faço pausas, que hoje eu já percebi, já elaborei esse meu processo e eu faço obrigatoriamente. Eu viajei quase o mês inteiro de janeiro com as crianças, sozinha, mas sempre me sentindo culpada. Sempre entrando em contato com uma culpa de, nossa, eu deveria estar no escritório, estou aqui. Então, olhar para isso também, né? Qual a origem dessa culpa? O que esperam da gente? Será que a gente tem que estar disponível o tempo todo? Por que também não estar? O que a gente ganha com isso? E é muito importante a gente conseguir essa autonomia
emocional, de conseguir escolher um caminho e bancar, né? Eu vou viajar, vou tirar férias, eu vou cuidar da minha mente, do meu espírito, do meu corpo, e vou voltar melhor ainda para Exato. realizar tudo que eu tenho para fazer. Vou contar duas coisas que aconteceram comigo recentemente sobre esse assunto. Assim, a primeira foi semana passada. Eu estava aqui em casa e tinha um monte de trabalho para fazer e tinha me disposto a fazer esse trabalho. E aí eu fui almoçar, né? Fiz uma comidinha, preparei um macarrãozinho leve aqui, sem glúten e tal. Só que de repente, quando eu acabei de almoçar, eu senti que minha barriga tinha pulado uns 20 centímetros para fora. Aí eu falei, gente, mas que coisa mais estranha. Né? Tipo, preparei uma coisa leve que eu tô acostumada a comer e me deu essa sensação, né? E aí só que eu já tinha tirado a manhã para dar uma relaxada, tinha caminhado até o parque e tal, não sei o que. Eu falei, pô, eu vou, então, escrever agora, porque eu tinha me disposto a escrever, eu vou fazer o que eu tenho que fazer no computador. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu não vou fazer isso com dor. Eu vou sentir a minha dor. Minha barriga tá doendo. Se eu for sentar agora, não vai funcionar. Eu não vou produzir do jeito que eu queria produzir. E aí eu deitei, coloquei um mantra de limpeza do segundo chakra e fiquei sentindo a minha barriga pulsando daquele jeito. Pulsando, pulsando, pulsando. Fiquei ali 10 minutos. Até que eu senti que a dor tinha aliviado. E minha menstruação desceu. E eu Que é uma falei, gente, riqueza. olha que coisa, né? E depois eu melhorei. Eu falei assim, mas se eu talvez tivesse ignorado aquela dor, né? E não tivesse dado esses 10, 15, 20 minutos para sentir, talvez eu Uhum. tivesse, né, entrado numa pilha, né, num passar mal, e aquele mal-estar tivesse perdurado o dia inteiro e tivesse me impedido, inclusive, de produzir o que eu precisava produzir. Mas Uhum. tirar aqueles 10 minutinhos ali para mim, para simplesmente sentir a minha dor, foi absolutamente fundamental. Sim, E aí pode a ser outra. simples, né? Às vezes parece besteira, mas são alguns minutos. E a gente tem uma desconexão muito grande do nosso corpo, né? Das percepções do nosso corpo. Muita gente nem repara o que está acontecendo com si próprio. E é importante tomar essa consciência corporal para a gente se compreender melhor. É um trabalho de autoconhecimento também. O corpo fala o tempo todo, o corpo dá sinais o tempo todo, né? Você entrou numa reunião, você saiu tenso. Aí você acha que é o quê, né? Tipo, dormi mal, tô com um torcicolo, né? Tipo, as crianças acordaram no meio da madrugada. Aí você começa a sentir dor na lombar e fala, putz, acho que foi o treino que eu peguei pesado demais ontem. Não, cara, presta atenção. Não é o incômodo daquela reunião. Não é Uhum. aquela pessoa que você não aguenta mais no seu trabalho. Não é aquela tarefa que você não aguenta mais fazer. Não é a sequência de reuniões uma atrás da outra e você não permitir uma pausa. A gente tem que olhar para esse lugar do corpo. Tem um amigo meu que é médico, que é o Henrique Rego, que eu gosto muito de uma frase que ele fala, que ele diz assim, parou de fazer sentido para mim prescrever remédios para as pessoas quando eu entendi que eu podia descobrir a causa dos sintomas. Uhum. Porque o que a gente faz o tempo todo? A gente vai mascarando os nossos sintomas. Tá com uma dor de cabeça, toma um analgésico. Tá com uma dor na lombar, toma uma coisa, um relaxante muscular. Tá com uma gastrite, toma ali algo para aliviar a gastrite. Não. Cara, o que está causando a gastrite? O que está causando a dor de cabeça? O que está causando essa dor muscular? Você já Exato. parou para pensar nisso? Mascarando, não adianta ficar mascarando, a gente tem que entender o que está se passando com a gente, né? É, Doenças metafísicas que se instauram muitas vezes, e dores, né? Eu tenho um compêndio aqui de uns livros sobre doenças metafísicas, que é muito interessante. Qualquer dor que eu tenho em algum lugar do corpo, eu abro lá, ele explica, é super interessante. Então, buscar sempre esses conteúdos mais sutis que a gente pode acessar sobre a gente a partir do nosso corpo físico. total, total. E a outra história que eu queria te contar, que tem a ver com a história da culpa que você falou, né? Essa semana os meninos estão aqui comigo e a gente falei, vamos jogar ali fora um frescobolzinho, né? Beleza. Comecei a jogar frescobol com eles, depois a gente mudou pro vôlei e eu assim, gente, eu não tô aqui. Não tô aqui. O que eu tô pensando? Não, aí eu parei, né? Tipo, silenciosamente, comecei a respirar. Falei, cara, eu tô pensando nos e-mails que eu tenho que responder. Aí, quando me veio a sensação, peraí, que e-mails que eu tenho que responder? Quais são os e-mails absolutamente urgentes que eu precisava Uhum, responder nesse minuto? Aí eu me dei uhum, conta de que nenhum. Aí eu relaxei. Aí eu consegui ficar lá mais uma hora brincando, sem culpa. Só que uhum. eu tava com esse fantasma, assim, né? Parece que vem uma tensão na nossa cabeça. O que você tá fazendo aí jogando frescobol em plena segunda-feira? Né? Uhum. Como você ousa, né? Propor para os seus filhos uma guerra de esguicho se você não sentou no computador para responder seus e-mails hoje? Cara, eu ouso.
Porque, como diz a Lucilena Galvão, né, que eu adoro, ela fala assim, a Eu adoro. pausa não necessariamente você precisa ficar sem fazer nada, pasmando, olhando para o teto. A pausa pode ser só a alternância de atividade. Então, eu estou uma hora no computador, daqui a pouco eu vou lavar a louça, né? Aí eu volto para o computador, depois eu decido que eu vou limpar meu banheiro, aí eu volto para o computador, vou brincar um pouco com os meus filhos, aí depois eu vou ler uma parte de um livro. Então, essa variação de atividades, se você estiver presente em cada coisa que você fizer, ela já É serve como um excelente. relaxamento e uma recarga. Não precisa ficar É lá excelente. parado, né? Eu estudei bastante tempo para concurso, depois acabei desistindo porque esse concurso nunca abriu. E eu fazia essa estratégia de estudo. Eu estudava uma rotina de 8, 9 horas por dia, 50 minutos de estudo, 10 a 15 minutos de outra atividade. Então não precisa necessariamente deitar na cama e dormir. Você pode realmente assistir um episódio pequeno de um seriado ou brincar com seus filhos, né? E aí retorna para a atividade com a mente muito mais fresca, revigorada, com a Exatamente. concentração reestruturada de novo. É. Agora, Bela, eu acho que uma coisa que a gente precisa dizer também, já que a gente está falando de Janeiro Branco, e aí eu estou falando de um lado da Soumi, que aí eu estou falando do lado corporativo da Soumi mesmo, dos treinamentos dentro de empresas, né, dos workshops, das rodas de conversa, é que as pessoas não aguentam mais, Uhum. né, essa sequência de reuniões uma atrás da outra, né? E Nossa. aí, assim, na hora que acaba isso, você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar. Porque na hora que acaba todas as reuniões, você tem que trabalhar, tem que fazer o seu, o que sobrou de pendência de cada reunião, né? E não está tendo espaço para isso, né? Desde que a pandemia começou. Então, primeiro tem uma série de questões, né, sobre essa volta presencial, não volta presencial, ainda mais nesse cenário que a gente está agora, com a nova variante da Omicron, influenza, toda essa confusão. Então, assim, primeiro, né, a gente está lidando com cenários absolutamente incertos, né? Não sei se você viu na semana passada um post da Adele, né, da cantora, chorando, né, desesperada por um show dela que foi cancelado, que era um choro de todo mundo ali, cara. Eu não aguento mais ter meus planos frustrados, né? Ninguém aguenta mais ter os planos frustrados. Estamos todo mundo nessa situação, né? Ou um plano de viagem, um plano de férias, plano de carnaval, seja lá o que for, né? Ninguém aguenta mais. Então tem uma sobrecarga muito grande emocional, né? E aí depois a gente tem a sobrecarga de trabalho, porque a gente passou sim a trabalhar mais, estando em casa, né? Porque não tem o deslocamento, ok, a gente pode pensar, não, então eu vou trabalhar menos. Não, mas não é a realidade é que está todo mundo trabalhando mais. Tem uma dificuldade de foco, tem uma dificuldade de concentração, porque não dá, é humanamente impossível você manter a mesma concentração para uma tela o tempo todo, sem essas pequenas pausas. Porque antes a pausa era o quê? O cafezinho, a conversa divertida que você tinha com alguém ali do lado, aquele cara engraçado que estava sempre fazendo piada, você relaxava. Agora não tem mais, é você e você ali. Então, eu tenho recebido alguns pedidos, por exemplo, de curso de mindfulness, que eu acho fundamental para que a gente possa se dar conta de que a gente não é multitask, a gente pode até fazer algumas ações ao mesmo tempo, mas não vai ter a mesma qualidade do que se a gente tiver a nossa presença integral ali naquilo que a gente está fazendo. E tá Então, tudo bem, assim, né? É um processo coletivo. Tá é tudo bem não isso. ser o melhor. A gente não precisa ser competitivo do jeito que fizeram a gente crer que a gente precisava ser. É um desgaste energético muito grande ficar pensando sobre isso de forma recorrente. Muito grande, né? Então tem essa questão, assim, que eu acho que é a questão da segurança psicológica dentro das empresas, qual é o espaço que eu tenho para falar das minhas vulnerabilidades, qual é o espaço que eu tenho para errar, por exemplo, né? Qual é o espaço que a empresa, que existe dentro das empresas para acolher o erro como uma ferramenta poderosa de aprendizado. Pense em todos Sim, os erros que você já cometeu na sua vida. Quem te ensinou mais, os seus erros ou os seus acertos? Os seus erros. com certeza. Então, se eu não criar um espaço que seja possível, né, admitir o erro do outro e acolher o erro do outro, eu não consigo inovar, eu não consigo ir para frente, eu não consigo alavancar minha produção, porque eu vou ficar sempre estagnado se eu condenar o erro, né? O erro é importante. Então, todas essas questões eu acho que estão aparecendo de uma maneira mais veemente dentro das corporações, que eu acho ótimo, né? O próprio LinkedIn trouxe como uma tendência para 2022 essa história de que a pandemia a nova pandemia é a epidemia de saúde mental, né? Então isso não vai ter jeito da gente se livrar disso, né? E esse ano, finalmente, o CDI, que é aquela classificação básica que dá nome às doenças, aos transtornos, né?
Uhum. trouxe finalmente a história de que o burnout está associado para o trabalho, porque isso já todo mundo já sabia que isso ia acontecer, mas agora foi oficialmente publicado, né, no CDI a Grande. classificação. É, e isso é algo que a gente precisa ficar muito atento, porque assim, a quantidade de gente nesse limiar, né, do burnout é gigante. É gigante, a gente sabe que a própria Covid mexe bastante com a nossa mente. Quando eu tive, o meu maior sintoma foi esse. Foi a confusão mental, foi a insegurança, processos mentais mesmo, muito fortes, que demoraram para se estabilizar. E eu acho que tudo que você está falando faz muito sentido, porque a gente precisa humanizar as empresas, né? Elas precisam cada vez mais ter consciência de que espaços de escuta empática são necessários, canais para ouvir essas pessoas, às vezes de forma até anônima, né? É um remédio poder falar de uma maneira segura, né? E isso traz, é a elaboração, né? Que a gente estava falando, é uma forma de medicina. Que você Totalmente. elabora o que está acontecendo, você exterioriza e você sente um conforto, né? Que vem como é uma consequência de ter desabafado. É uma consequência de ter desabafado, de poder contar a sua própria história, de ter alguém te escutando, alguém prestando atenção naquilo que você está falando, né? Quando as crianças são muito sábias, né? Mamãe, me dá atenção, mamãe, me dá atenção. O que que eles estão pedindo? Eles estão pedindo carinho, Uhum. né? Então, quando a gente dá atenção para alguém, né, dentro da nossa empresa, quando a gente escuta um colaborador, né, a gente está dando carinho, a gente está ofertando um lugar que é um lugar que todo mundo precisa, que é esse É. conforto, né? Uhum. Todo mundo precisa. Meu pai tem uma frase que ele diz: todo bichinho de Deus gosta de carinho. E é verdade. É A muito gente verdade. precisa de carinho, né? Então a atenção é uma forma de carinho, né? Então a gente precisa entender isso, como é que a gente cria esses espaços dentro das corporações. Acho que estamos melhorando. Vejo já algumas empresas desistindo das ferramentas de plataformas de psicologia, Uhum. o que de uma certa forma me assusta, porque na verdade algumas empresas têm percebido que oferecer só a psicologia pode ser um canal para que as pessoas cheguem à conclusão de que não é bom trabalhar ali, né? E aí Uhum. essas empresas ficam com medo e tiram a ferramenta. Não é a ferramenta que está errada, né? O que está errado é todo o processo, é a cultura. Então, assim, Claro. a gente precisa ter. Isso tem que ser um 360, né? Tem que ter um acompanhamento, inclusive para a gente entender o quanto a saúde mental, como a gente já está falando aqui, está ligada à nossa saúde física. Uma Uhum. pessoa, né, que tem mais tendência a ter depressão, ela vai ter tendência a ter outros problemas físicos, como diabetes, pressão alta, etc. Então, tudo isso está interligado. Assim como quem tem diabetes tem mais chances de ter depressão, né? Então, tudo isso está interligado. A gente precisa entender isso. E você falou da Covid. Uma das coisas que a gente não pode esquecer, já que a gente está falando desse olhar mais holístico, né? Na medicina chinesa, pulmão é o órgão relacionado à tristeza. Uhum. Então, esse vírus, ele ataca o nosso pulmão, as nossas vias aéreas. É normal que quando a gente esteja com o vírus no nosso corpo, a gente sinta mais tristeza. Uhum. Mas também que a gente precisa identificar, cara, essa tristeza não é minha, não. Essa tristeza é da Covid, né? Vamos deixar ela para lá um pouco, né? Vamos tentar. O que a gente pode fazer? Uma meditação visualizando os nossos pulmões, visualizando a alegria nos nossos pulmões, visualizando uma luz amarela nos nossos pulmões, encher os nossos pulmões com aquilo que nos dá alegria. O que é que te dá alegria? Né? Faz um inventário da sua alegria aí. O que te traz alegria? Uma A gente dessas precisa coisas é o próprio, uma dessas coisas para a gente ter consciência é o próprio oxigênio, né? Que é abundante e disponível o tempo todo. E talvez a gente tenha que tomar consciência disso, porque é um símbolo, né? De tanta coisa que está disponível e a gente acaba banalizando. Pois é, exatamente. E se a gente não cuidar, a gente pode, inclusive, fazer com que ele não fique disponível, né? O oxigênio também tem Exatamente, essa. É, exatamente. é, É muita coisa que a gente total. tem ao nosso alcance e a gente se perde nessa rotina maluca, né? E eu queria caminhar para o final, apesar do papo estar incrível. E Muito queria. rápido passa. Nossa, passou uma hora já, Mari, como É, assim? muito rápido. Eu queria te perguntar se você tem alguma coisa, algum recado para passar para as pessoas. Queria te pedir também para você me mandar depois as artes todas dos seus projetos, do retiro e do unboxing, que eu quero postar também nos meus stories para chamar todo mundo para participar, porque realmente é Oba, uma ferramenta muito importante. oba. Eu acho que assim,
é algo que tem ficado cada vez mais claro para mim, assim, que quando a gente não desiste da gente, o universo retribui, a vida retribui, assim, ela te entrega de volta, né? Então não tenha preguiça de lidar com as suas questões, por mais difíceis que elas pareçam nesse momento. A primeira mão que você tem que pegar é a sua mão. É essa mão que você precisa pegar e dizer, eu tô junto, eu tô aqui, eu posso ser sua melhor amiga, eu posso ser seu melhor amigo, você com você, assim, de mão dada. E a partir do momento que você decide que você se deu a mão, aí você encontra outras mãos disponíveis para que você possa seguir a caminhada. Mas o recado, eu acho que fundamental nesse Janeiro Branco é, não desista de você. Nossa, linda, muito linda. Não tem uma frase melhor para falar agora do que essa. Não desistir da gente é o primeiro passo para a gente conseguir caminhar, para ter uma vida com muito mais propósito, uma vida ressignificada e para conseguir expandir o nosso coração, para sentir mais empatia, amor pelo próximo, que é isso que esse período de pandemia está querendo da gente também, né, Mari? Exato. E eu acho que assim, ó, a Lu aqui tá falando assim, eu não tô conseguindo sair só, tô entendendo que ela tá dizendo que ela não tá conseguindo sair sozinha de um processo talvez de depressão. Uhum. Aí, Lu, eu acho que é o momento de levantar a mão mesmo e É dizer isso. isso e pedir ajuda, né? Porque assim, você tá aqui com você, percebeu que você não vai dar conta, levanta a mão. Uhum. Levanta a mão e vai para quem pode te ajudar. Procura uma psicóloga, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura, enfim, alguém que você acha que pode te ajudar a dar esse primeiro passo. Por onde eu vou? Não sei? Pergunta, né? Hoje em dia, nas redes sociais, a gente tem muita facilidade de encontrar essa informação. E eu acho que esse reconhecer, eu não estou conseguindo sair sozinho, também é muito importante. Então, levanta a mão, né? E Se tem você muitos não... grupos que trazem esse apoio, né? Um acolhimento, grupos gratuitos. Realmente, hoje a gente tem diversas ferramentas para ajudar nesse processo de conseguir ajuda nesses momentos tão difíceis. Não dá para ficar sozinha com você se você não tem essa ferramenta necessária para sair dessa situação. Então, importantíssimo isso que a Mari falou. Queria te agradecer muito, Mari, por mais um bate-papo incrível. Espero que a gente repita logo, que é sempre um Eu prazer ter você também. aqui. E também quero te pedir para você me avisar dos seus retiros quando tiver, que eu tô também, porque é bom a gente facilitar retiro, mas também é muito bom a gente ir como participante, né? É muito, muito, muito. Eu vou te avisar, provavelmente Tá vai ser bom. em abril. Para quem não sabe, eu faço o Shakti Flow, que é um retiro para mulheres. Mas depois a gente marca outro bate-papo para contar sobre isso. E quero também tomar um café com você, né? Oba, tá bom, Vamos marcar? combinadíssimo. Vamos muito. A gente se fala pelo WhatsApp, Tá combinado. bom. Então Um tá. beijo, Mari. Beijo, Obrigada a todo Bela. mundo Boa que semana aí. participou. Beijo, tchau, tchau.